A gente vai continuar a leitura da segunda sessão desse Homem com Freud. A primeira sessão a gente já viu. A gente vai ver a continuidade da segunda sessão. Então, duas questões que eu vou levantar aqui. A primeira é que é nessa sessão que ele relata aquela tortura que Lacan se refere do rato só que na época eu disse que era um pinico e o rato teria que sair por algum lugar. Lacan falou disso e eu expliquei a vocês. A segunda coisa é que, embora Lacan não tenha falado disso, eu vou falar. Na página 171, a maneira pela qual Freud, nessa segunda sessão, se justifica, dando aula sobre a resistência e dizendo que não vai aceitar a resistência do paciente, porque nesse caso não é analisante, é um paciente mesmo, que haja paciência. E não vai dar o tempo do sujeito funcionar, ele tem que responder agora, né, aquilo que ele não tem forças para falar, mas ele vai ter que falar. É uma violência simbólica isso. E é isso, esse tipo de violência simbólica que o Lacan aqui nos reflita de quem já reclamando que lá na IPA eles faziam. Muito bem. Mas eles faziam, se eles só leram Freud, por exemplo, de 1907, e aliás era sempre consagrado os casos, o Homem dos Ratos, o meu Pequeno Hans, o Homem dos Lobos, todo mundo lia isso aí. O caso Dora, né? E Ana. Então, se você fica com o Freud de 1907, é isso aqui, tá? Ele era, ele interpretava, ele fazia uma análise da existência, ele dissolvia, ele não tem existência, não você vai falar. E não é assim que a gente trabalha, tá? Quando Lacan mostra que não é assim, agora ele não diz que isso aqui lá no Homem dos Ratos estava assim. Então, o analista que lê O Homem dos Ratos acha que o Freud está certo, não se dá conta que o Freud ainda está numa época que ele não sabia nem o que era Ferneynon, que ele não sabia... então, como ele não sabia o que era uma Ferneynon, ele vive a Ferneynon e achava que tinha que atacar a resistência de qualquer maneira, e olha só. Isso aí a gente não pode perder de vista. Vamos continuar o resto dessa segunda sessão de terapia com o Freud, desse senhor. 2 dias depois, terminaram as manobras. Ele passara todo o tempo de entremeio fazendo esforços para reembolsar o tenente A, com a pequena quantia em questão. Entretanto, uma série de dificuldades de natureza aparentemente externa, esse externa está em itálico, surgiu para impedi-lo. Primeiramente, ele tentara efetuar o pagamento mediante um outro oficial que fora para a agência postal, mas aliviara-se bastante quando esse oficial lhe trouxe o dinheiro de volta, dizendo que não encontrara lá o tenente A. Isso porque esse método de realizar seu juramento não lhe satisfizera, na medida em que não correspondia à expressão que era a seguinte: você deve pagar de volta o dinheiro ao tenente A. Finalmente encontrara o tenente A pessoa que ele estava procurando, mas esse oficial recusara-se a aceitar o dinheiro, declarando que ele nada havia pago para ele e nada, seja o que fosse, tinha a ver com os correios, que era a responsabilidade do tenente B. Isso causou enorme perplexidade ao meu paciente, pois significava que era incapaz de manter seu juramento, uma vez que fora baseado em falsas premissas. O obsessivo tem esses problemas das premissas. Ele urdira um meio muito curioso de sair da sua dificuldade, ou seja, ele iria à agência postal com ambos os homens, A e B. A daria lá à jovem dama as 3,80 coroas, a jovem dama as daria a B, e então ele mesmo devolveria o pagamento, as 3,80 coroas, a segundo as palavras do seu juramento.
Continua Freud. Não me surpreenderia ouvir que a essa altura o leitor interrompesse sua capacidade de acompanhar essa exposição, pois mesmo o relato pormenorizado que o paciente me forneceu acerca dos eventos externos daqueles dias e de suas reações a eles estava pleno de contradições e soava desesperadamente confuso. Somente quando narrou a história pela terceira vez pude fazê-lo compreender as obscuridades dela e pude pôr a nu os erros de memória e os deslocamentos nos quais ele ficara envolvido. Poupar-me-ei a dificuldade de reproduzir esses detalhes, cujos pontos essenciais eu, com facilidade, serei capaz de retomar mais tarde. Apenas acrescentarei que no final dessa segunda sessão, o paciente se comportou como se estivesse ofuscado e desnorteado. Eu também estaria. Repetidamente se dirigia a mim como o capitão. Provavelmente porque no início da consulta eu lhe contara que eu próprio não gostava de crueldade como o capitão N e que eu não tinha intenção de atormentá-lo sem necessidade. Lacan vai se referir a esse ponto como a denegação do Freud. Em outro texto. A única parte restante de informação que dele consegui durante essa consulta foi que, a partir da primeira ocasião, em todas as ocasiões anteriores nas quais ele tivera medo de que algo acontecia a pessoas a quem ele amava, não menos do que no momento presente, ele referira as punições não apenas à nossa vida atual, mas também à eternidade, o outro mundo. Até esse 14º ou 15º ano, fora religioso devoto, mas a partir dessa época evoluiu gradualmente para o livre pensador que ele era hoje em dia. Reconciliou a contradição. Aí abre uma chave entre suas crenças e suas obsessões, fecha a chave, dizendo a si próprio o que pensa você sobre o próximo mundo, o que sabem os outros a esse respeito. Nada pode, o pode estar em itálico, ser conhecido a respeito dele. Você nada está arriscando. Faça-o então. Essa forma de argumentação parecia irrepreensível para um homem que, em outros aspectos, era particularmente lúcido. Dessa forma, ele explorou a incerteza da razão em face dessas perguntas, em benefício da atitude religiosa que ele tinha deixado que continuasse crescendo. Aqui termina a segunda sessão. Vamos parar nela. Reparem que o Freud, ele acelera, por isso que fez em 1 ano isso. Acabou fazendo uma terapia, não tem como, porque o Freud presta atenção o tempo inteiro, o Freud joga o cara num eu, fazendo as coisas. O sujeito do inconsciente vai bem, obrigada. Agora, o Freud não tinha chegado na primeira tópica. Então, ele está trabalhando ele sabe que existe inconsciente, ele sabe que o inconsciente age, mas ele não sabe como é que esse negócio acontece. Por outro lado, nem conhecia o ponto de vista estrutural. Então, para ele, tinha ali uma doença acontecendo, não uma estrutura obsessiva em ação fervilhando. Então, isso tudo é para ser considerado, levado a sério, tá? Bom, terminamos a segunda sessão de terapia do fulano.